estamos de volta com o programa OAB em Foco. Lembrando que hoje nós estamos conversando sobre o aviso prévio, né, principalmente sobre a nova lei desse ano. E trouxemos aqui o Dr. Vinícius Nascimento, a doutora Bianca Bonfim e o Dr. Rodrigo Carvalho para debater o tema. Nós vamos voltar então direto aqui com o Dr. Rodrigo, porque entendemos que seria importante falar um pouco sobre o aviso prévio em si, o que mudou, né, anteriormente à lei e agora com a nova lei, quais foram as diferenças nessa questão de aviso prévio, doutor Rodrigo? Na verdade, muito se falou sobre aviso prévio, mas não se especificou, na verdade, quem tem direito ao aviso prévio, qual o contrato que faria jus ao aviso prévio. Bom, como já foi dito, o aviso prévio seria uma forma de facilitar ao empregado que tenha um tempo para procurar um novo emprego e ressarci-lo daquela rescisão injusta. Mesma coisa com o empregador. No caso do aviso prévio, seria o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Não seria aquele contrato que está escrito, você vai ser demitido daqui a 3 meses, ou pode ser prorrogado daqui a 3 meses o seu contrato, ou o seu contrato é daqui a 1 ano. Na verdade, não se tem um tempo exato para o término do contrato. Então, aquele empregado ele faz jus sim ao aviso prévio, caso tenha sido dispensado sem justo motivo. Tem também o caso da culpa recíproca. Havendo uma culpa recíproca, como seria feito o pagamento ou não do aviso prévio? Então, essas questões são importantes ser abordadas. Bom, o aviso prévio também seria devido num caso de contrato por tempo determinado. O que é o contrato por tempo determinado? É aquele contrato que tem um dia para começar e um dia para terminar. Um dia para nascer e um dia para morrer. Ele tem uma previsão certa para ser finalizado. Se houver a previsão de uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que o pessoal chama vulgarmente de cláusula do aviso prévio, nesse caso, o empregado, mesmo contratado, mediante um contrato por tempo determinado, terá direito ao aviso prévio também. Quanto ao contrato por tempo indeterminado, como o Dr. Rodrigo lembrou, no caso de dispensa imotivada, o empregado faz jus ao aviso prévio em outros tipos de rompimento contratual, como, por exemplo, o rompimento decorrente da extinção da empresa, da cessação das atividades de um determinado estabelecimento, dentre outros. O empregado não faz jus ao aviso prévio quando o rompimento é motivado, quando o empregado pratica justa causa. Da mesma forma, o empregado não precisa cumprir o aviso prévio ou sofrer o desconto do período do aviso prévio se o empregador praticar uma justa causa, uma falta grave. Então, rompimento contratual motivado, este sim não dá direito ao aviso prévio. Doutor Vinícius, há possibilidade de retratação do aviso prévio? Você comentou alguma coisa nesse sentido no outro bloco? E havendo ou não, se essa lei traz alguma diferença quanto a isso? A CLT dispõe de uma forma de retratação do aviso prévio, ou seja, tanto a parte que comunicou seu desejo de pôr fim ao contrato de trabalho pode voltar atrás, mas aí necessita expressamente do aceite da outra, entendeu? E acredito que, quanto a isso, não houve muita mudança com a nova lei do aviso prévio, que veio basicamente a regulamentar a proporcionalidade, como a gente já falou aqui, já prevista na Constituição, e não adentrou muito essas questões meritórias do aviso, mas continua tendo direito a aviso prévio, quem já tinha anteriormente, e as cláusulas são bem estipuladas e continuam as mesmas. Acho que só a mudança com a questão da proporcionalidade, que a gente discutiu mais ou menos aqui, a questão dos anos completos. A lei é muito vaga nesse sentido. Sobre a redução de jornada, também a lei é vaga. Sobre a retroatividade da lei, também é vaga. Eu acredito que todas as discussões vão caber ao judiciário, teses vão ser levantadas acerca disso, mas só o judiciário vai dizer como vai ser aplicada a lei ou não. Quer falar sobre isso, né? Não, talvez caiba esclarecer novamente, né, de repente quem não pegou o programa desde o início, qual foi a alteração da lei. Na verdade, a inovação da Constituição da República em 88, no inciso 21 do artigo 7º, foi dizer que é cabível o aviso prévio
de no mínimo 30 dias, aviso prévio proporcional de no mínimo 30 dias. Até então a gente tinha uma omissão legislativa nesse sentido, porque não havia regulamentação de que proporção era essa, então se aplicava os 30 dias, salvo aquelas empresas que tinham previsão em norma coletiva de determinada proporção para aplicação do aviso prévio, isso existe. Mas, além disso, aquelas empresas que não estão abrangidas por determinadas normas coletivas, aplicavam pura e simplesmente o aviso prévio de 30 dias. O Judiciário começou a aplicar, caso a caso, a proporção que ele entendia, no caso concreto, que seria devido ao aviso prévio. Bom, a partir da Lei 12.506, a cada ano que completo ou não, né, tem a discussão, que supere o primeiro ano, será acrescido mais 3 dias de aviso prévio, no limite de mais 60 dias, perfazendo um total de 90 dias para aqueles que trabalharem mais de 21 anos na mesma empresa. Então, talvez comece só a relembrar qual foi a alteração. Foi acrescer 3 dias de trabalho a cada ano completo que supere o primeiro ano. Eu vou até ler, para quem ligou a televisão agora, a gente leu aqui, a lei só tem 2 artigos, a gente vai ler de novo o que realmente traz de alteração, né? Diz que o aviso prévio de que trata a CLT será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contem até 1 ano de serviço na mesma empresa. E o parágrafo único, que ao aviso prévio previsto nesse artigo serão acrescidos 3 dias, como a doutora Bianca falou, por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias. Assim, então, fazendo um total de até 90 dias. Então, o que ela explicou agora, a gente leu outra vez para vocês entenderem. Concorda, doutor Rodrigo, que foi falado? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu estou até dúvidas que vem surgindo, né? Transcende até um pouco o que a gente está falando, foge um pouco desse raciocínio, de que perguntas que normalmente os nossos clientes, amigos, vizinhos, nos fazem, de que tem sim direito ao aviso prévio, assim como todas as regras da CLT, o empregador tem que efetuar o pagamento, mesmo não tendo carteira assinada. Né? Na verdade, as dúvidas que aparecem no meu escritório, enfim, eu não tinha carteira assinada, eu tenho direito ao aviso prévio, eu tenho direito às férias, a 13º, tem sim. Na verdade, o fato de não ter a carteira assinada não quer dizer que ele não tenha direito. Desde que ele esteja numa relação empregatícia, né? De emprego realmente que há que ser verificado. Seguindo os requisitos do contrato de trabalho. Exatamente, você entender ali que é um requisito de um contrato de emprego, né, na verdade, né? Aí ele teria direito mesmo que a carteira não tenha sido assinada, né? Até pelo princípio da primazia da realidade. Há uma outra dúvida interessante que é a seguinte: como algumas categorias profissionais têm por norma coletiva, ou até mesmo algumas empresas têm, através de regulamento de empresa, a previsão desse aviso prévio proporcional, e aí, nesse caso, aqueles que já têm a previsão do aviso prévio proporcional, vai se aplicar a lei ou não vai, ou vai se aplicar a norma coletiva ou o regulamento de empresa? E aí a gente pode aplicar o princípio norteador do direito do trabalho, que é o princípio da prevalência da condição mais favorável, da norma mais benéfica também. Se a previsão contida numa norma para o empregado, sim, claro, vale a lembrança. Então, se a previsão contida na norma coletiva for mais favorável do que o que está na lei, para aquele empregado, no caso concreto, a norma coletiva vai prevalecer, ainda que tenha ocorrido a alteração da lei. Outro dia me ocorreu um caso, a categoria dos bancários, eles têm esse direito do aviso prévio proporcional, regulamentado por norma coletiva, e no caso concreto, aquele aviso prévio era mais favorável ao empregado. O curioso é que eles pagaram o aviso prévio proporcional contido na norma coletiva, mas na hora de fazer a projeção na carteira de trabalho, projetaram apenas os 30 dias de acordo com a norma coletiva e deixaram de aplicar a Lei 12.506 quanto à proporção dos dias e a projeção daqueles dias na carteira de trabalho, de acordo com a OJ 83 da SDI 1. Ainda falando sobre o aviso prévio, apesar de que a lei não trouxe alteração quanto a isso, mas já que é o tema central, doutor Vinícius, nesse período de aviso prévio, caberia justa causa? Ou, se houvesse uma questão de justa causa nesse período, como é que teria que ser resolvido isso? Caberia justa causa. Como eu disse, acho que no primeiro bloco,
o aviso prévio não põe fim ao contrato de trabalho. Ele só denuncia que existe esse contrato e que você tem a vontade de pôr fim a ele. Mas as normas previstas, principalmente no 482, que você estava falando sobre a justa causa, são inseridas no aviso prévio e o empregado faltoso pode ser punido e perder o restante dos dias que faltam do aviso. Isso é pacífico, né? Sim, isso se aplica também para o empregador. Quando o empregado está cumprindo o aviso prévio, o empregador comete uma justa causa, uma falta grave, o empregado pode deixar de cumprir aquele aviso prévio sem prejuízo da sua remuneração. Tá. E eu queria também perguntar para vocês, a respeito da súmula 256 do TST, a questão da renúncia ao aviso prévio. A questão da renúncia e também a questão da renúncia já nessa nova lei, se tem alguma diferença. Quem quer falar? Bom, para o TST, o aviso prévio é irrenunciável porque a finalidade dele é garantir ao empregado procurar novo emprego durante aquele período. A única exceção, a única forma do empregador deixar de pagar esse aviso prévio é ele fazer a prova de que o empregado renunciou àquele período porque já obteve novo emprego. Nesse caso, o empregador pode deixar de pagar os dias que faltavam. Mas, para isso, ele tem que fazer a prova de que a renúncia decorreu do fato de que o empregado já conseguiu um novo emprego. E isso se aplica perfeitamente a essa nova realidade do aviso prévio proporcional, a esses dias que seriam acrescidos. Se no 30º dia o empregador descobrir que o empregado conseguiu um novo emprego, o empregado pedir a dispensa do aviso prévio, será aplicável sem dúvida alguma. E se ele já tiver novo emprego e não comunicar, como é que fica isso? Que a prova é do empregador? Sim. Pelo entendimento consolidado do TST, sim. Bom, eu queria pedir agora para vocês fazerem as considerações finais, cada um sobre... Enfim, a gente já falou que não se tem certeza, né, o caminho que vai ser tomado em relação a esses detalhes todos, que a lei, apesar de pequena, né, tem uma alteração que deu já muita discussão, só pelo esse programa aqui a gente viu isso, mas de qualquer maneira com as suas considerações finais a respeito do assunto. Eu acho importante ressaltar o impacto da nova lei na sociedade. Tem muita gente falando já que isso pode causar um aumento da informalidade, porque vai gerar um maior custo para a empresa, a mão de obra vai ficar mais cara e isso pode gerar informalidade. Mas acredito que não. A princípio, eu acredito que essa lei veio para trazer uma condição mais benéfica ao empregado, que é a condição dele ficar mais tempo numa empresa, a gente tentar chegar a níveis europeus onde o trabalhador trabalha em média 10 anos na mesma empresa. Aqui é uma rotatividade absurda. Eu acho que a nova lei veio para promover isso, essa interação maior entre empresa e empregado, fazendo com que o empregado fique mais oneroso à empresa, demitir o empregado que tem mais tempo em casa, entendeu? Outro dia minha madrinha estava conversando comigo a respeito disso, ela trabalhou muitos anos numa empresa multinacional, então ela estava dizendo, na época, minha época, a época do seu pai e tal, as pessoas eram preparadas para isso, para trabalhar numa empresa a vida toda. A nossa geração já não é preparada para isso, a nossa vida é completamente diferente, né? As coisas mudaram muito. Eu não é minha área trabalhista, eu deixar bem claro isso, e eu não tenho que opinar, eles é que tem que falar. Mas, ao meu ver, eu acho que no Brasil a gente estimula muito a informalidade, sem querer estar estimulando, entendeu? Por essas muitas coisas aí que são criadas, que não estou falando especificamente dessa aqui, que eu nem teria como, não tenho subsídios para estar analisando isso agora, até porque realmente nem é minha área, mas acho que a gente, de certa forma, engessa muito e cria muita possibilidade de insegurança, como o Dr. Rodrigo falou, do ato jurídico perfeito, né, que a gente até queria explicar o que é isso, vou pedir para ele falar, mas essa insegurança que gera acaba estimulando, entendeu, Vinícius? Na contramão do que você está falando aí, que a intenção do legislador é não estimular a informalidade, é tentar fazer com que o trabalhador fique mais tempo naquela empresa, realmente, né, para dar mais segurança para a sociedade como um todo, né? Mas às vezes a gente acaba, acho que, gerando ao contrário. Doutora Bianca. A meu ver, o que é um desestímulo para a empregabilidade no Brasil é sim a carga tributária, não a carga trabalhista. Muito se fala sobre a carga trabalhista, o ônus dos direitos trabalhistas para o empregador, mas a gente sabe muito bem, quem convive com essa realidade, conhece,
sabe a fundo que a carga tributária é muito mais onerosa, muito mais pesada e desestimula a empregabilidade e estimula a informalidade no Brasil. Então, acho que o nosso clamor deve ser sempre para que essa carga tributária seja ponderada e não os direitos trabalhistas, principalmente pensando na realidade dos empregados menos qualificados hoje no Brasil, que não tem assistência médica, né, que tem dificuldade de saneamento básico, de assistência médica, entre outros direitos sociais. Mas, de toda sorte, eu acho que o legislador perdeu uma boa oportunidade de resolver determinadas questões que estavam sendo referidas a respeito do aviso prévio proporcional, né, que já estava previsto na Constituição desde 88. De forma assodada, com receio do que o Judiciário começaria a fazer nos casos concretos, ao aplicar essa proporção caso a caso, o legislador rapidamente aprovou essa lei, dizendo apenas qual seria a proporção, esquecendo-se de todos os outros detalhes referentes a esses institutos, que certamente precisavam ser analisados de forma mais detalhada, para impedir mais uma avalanche de discussões no Judiciário, dentre tantas outras que a gente tem que cotidianamente enfrentar no nosso trabalho. Mas estamos aqui para isso, né? Mais um desafio a ser encarado e certamente é um tema que precisa ser amplamente discutido de forma a amadurecer esses entendimentos a respeito e, de repente, tentar pacificar o entendimento jurisprudencial a respeito da aplicação dessa matéria. E até pegando o gancho que a doutora Bianca falou, é preciso ressaltar, eu estava falando dos direitos trabalhistas não são apenas para os empregados, tem diversas formas de trabalho e a gente tem que lembrar, até a gente falou no início do programa, do princípio da dignidade humana, tem coisas que você tem que ter ali como direitos básicos que não são só de uma relação de emprego. Então, quando a gente fala em onerar, né, tem coisas que não se pode abrir mão, né, para o trabalhador de uma forma geral, e a gente tem que estar atento a isso em outras formas de trabalho, em autônomos, enfim, né, trabalhadores cooperativados, né, que a gente lida muito, enfim. Foi bem lembrado do que você falou aí da carga tributária. Agradeço a sua presença, tá, Bianca? Brilhantou aqui nosso debate. Doutor Vinícius também, que eu esqueci de agradecer a presença dele. E agora, doutor Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Na verdade, a lei trabalhista ela vem exatamente para isso, para fomentar o emprego, a empregabilidade, né? Em regra, o que nós verificamos é que o legislador, ele fez a norma, ele fez algumas outras normas, ele fez essa específica, exatamente para dizer, eu fiz a norma. Então a bola agora está no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que resolver os conflitos dessa norma. Como o doutor Vinícius falou de forma brilhante, como essa norma irá ter efeitos diretos na sociedade. Então, é uma coisa a ser analisada a longo prazo, né? No futuro, fatalmente, iremos estar sentados aqui discutindo novamente outros problemas trazidos por outras leis. Infelizmente, o legislador perdeu exatamente um momento brilhante para resolver os problemas trazidos com as dúvidas da própria lei. E eu que agradeço a gente estar aqui, na verdade é um momento único, estar sentado na mesa de brilhantes colegas. Agradeço o momento. Obrigado. O doutor Rodrigo, a gente agradece a presença, é um jovem advogado, né, e a gente fica muito satisfeito até como membro da diretoria da OAB, de ver, né, que os advogados que estão começando agora têm esse interesse todo em estudar, né, em fazer um melhor trabalho. Então eu fico muito feliz, Rodrigo, você ter aceito o nosso convite, tá, mesmo, e aí honrou o nome da OAB Teresópolis aqui, porque eles dois são do Rio, né. Então agradecendo a todos e até o próximo programa. Obrigada pela audiência de vocês.